pessoal, sejam muito bem-vindos ao programa Estilo Sem Filtro comigo, Gabi Correia. É a minha estreia na TV Mar e eu tô muito feliz e é claro, a gente tá com o coração a mil. Eu espero que vocês compreendam aí um pouquinho de nervosismo da minha parte, mas quero convidar vocês para curtir bastante esse nosso programa, porque eu vou trazer muitas mulheres, né, para falar para nós, né, que a gente tenha todo esse contato. Deixa eu contar para vocês um pouquinho da minha história. Eu sou da cidade de Piratini, pertinho aqui de Rio Grande, e me aventurei quando, na pandemia, eu fiz uma live, tá? Eu fiz uma live para ajudar uma amiga, a gente vendeu bastante, tivemos sucesso, e dali se iniciava um percurso completamente novo na minha vida, aonde hoje eu me vejo vivendo, né, do digital, vivendo do influencer, e com muito prazer, durante toda essa nossa tragédia aqui do Rio Grande que a gente teve, né, sobre as enchentes, eu pude conhecer e ser convidada a participar desse projeto maravilhoso chamado TV Mar. Então, eu estou muito grata, muito feliz e espero que vocês gostem, porque eu vou trazer o melhor, tá? Não somente de beleza, de moda, que eu gosto, entendo um pouquinho, mas também sobre o bem-estar e da importância de nós mulheres estarmos cada vez mais conectadas. E pro meu primeiro programa de estreia, tá, gurias, não podia ser melhor, assim, uma pessoa que eu tive o prazer de conhecer. Vou apresentar para vocês, então, a Kelly Jordana, tá? Ela é psicóloga e, assim, ó, Deus encaminha tudo, né? Tô aqui, então, com a Kelly, muito prazer. Kelly, já te falei do quanto gostei, né? Com a hora que eu cheguei aqui, gurias, no estúdio pra gente gravar, eu já senti essa energia maravilhosa. Quero te agradecer, né, por ter aceito o convite e ser a nossa primeira convidada mulher, tá? Aqui no programa Estilo Sem Filtro. Eu espero conhecer um pouquinho mais, não só do teu trabalho, mas de ti, mulher, né, da Kelly, e assim passar para todos os nossos telespectadores. Me conta, Kelly, um pouquinho mais. Seja bem-vinda ao programa. Como que começou aí a tua história, a tua trajetória? Conta para nós. Então, primeiramente eu queria dizer muito obrigada pelo convite, fiquei muito lisonjeada e desde o primeiro momento, assim, me apaixonei pela Gabi, assim como acredito que todas as pessoas vão se apaixonar também conhecendo essa pessoa tão querida, né? Então, a minha história na psicologia, né, começou quando eu fiz um curso técnico numa determinada ocasião na minha vida, Sim. em que uma professora olhou para mim e disse: tu nasceu para psicologia. Na época não era nem um curso voltado para psicologia, mas assim, é como eu sempre digo, aquilo que é para nós nos escolhe, a gente acaba, né, quando vê tu tá adentrando aquele universo que era para ti. Então, assim começou a minha história na psicologia. Ali eu comecei a fazer, então, me formei em 2018 e estou trabalhando aqui na cidade de Rio Grande como psicóloga desde 2018. A Kelly, gurias, me contou aqui no off, né, nos nossos bastidores, no nosso encontro aqui, um pouquinho sobre a história dela. Fiquei, assim, super encantada e acho que é legal, né, muito legal. É uma profissão que com certeza, assim, ó, deve ser valorizada. E Kelly, me conta um pouquinho. Tu me falou ali no off, a gente conversando, né, que tu tem umas especialidades, tu tá sempre buscando, a Kelly tá sempre buscando aprender, e isso é muito, muito bom, né? E a mais, assim, pra gente dizer também para as mulheres do quanto que do quanto que é essencial a gente se conhecer. A Kelly tem uma especialidade que eu acho que aqui em Rio Grande não tem, e eu quero que ela conte um pouquinho para nós. Sim, realmente, olha, é muito importante nós falarmos sobre isso e eu fiquei contente de vir a um programa que é voltado para o público feminino, até porque nós estamos agora no outubro, né? Outubro Rosa, né? Outubro Rosa. Em homenagem às mulheres, ao Outubro Rosa, todo cuidado. Fala para nós, Kelly, Sim. Porque é sensacional, achei muito interessante mesmo. Então, atendendo como psicóloga, eu acabei atendendo mais mulheres no início da minha profissão. Então, eu fiz uma especialização voltada para obesidade e cirurgia bariátrica, né? Ou seja, controle de peso, transtornos alimentares, e grande parte da minha formação foi voltada para esse público. E venho, assim, ajudando muitas mulheres a manterem o peso, né? Sim. Mesmo depois da cirurgia bariátrica, onde ali... É algo bem criterioso, né? A gente sabe que a cirurgia em si, né, eu nunca fiz, mas eu acredito que seja algo que envolva muito emocional, né? Por isso tão importante esse acompanhamento, pessoal, que a Kelly faz. Conta mais um pouco, Kelly, para nós. Sim, nessa especialização em cirurgia bariátrica, né, eu tomei conhecimento de que
não é apenas uma incisão cirúrgica que é feita. Então, são níveis psicológicos das mulheres, né, que precisam sim ser todos transformados, trabalhados psicologicamente, porque é toda uma nova imagem que a mulher vai ter de si, né, do seu corpo e dela própria consigo mesma, né? Da identidade dela e também dela para o mundo, né? É aquela nova mulher que ressurge ali, né, nos aspectos que são físicos, né, e também psicológicos. Isso tudo precisa ser muito bem trabalhado, né? Hoje nós temos poucos profissionais aqui dentro da nossa cidade que trabalham com essa especialização. Trabalham muitas vezes, né, atendendo essa demanda, mas sem essa capacitação, essa especialização na área. Eu hoje consigo, né, dar esse suporte às pessoas que fazem a cirurgia bariátrica, tanto para o laudo, né, que é feito todo um aparato de testes para saber, então, se essa pessoa não terá depois problemas provenientes nesse próprio procedimento, né, cirúrgico que é feito, né? Porque o que a gente tem que pensar? Sempre eu digo, pensar como um todo, né? Como um todo. Então, não é apenas uma incisão cirúrgica que está sendo feita, uma transformação física. Tem toda uma questão dessa formação de identidade que a mulher novamente passa a fazer parte de novos ambientes, usar novas roupas, né? Ou seja, é todo um novo... Até o estilo. O estilo. Que a gente fala aqui que tem o nome do programa, até o estilo muda, né? Sim, um novo posicionamento todo diante da sociedade, né? E me conta uma curiosidade que eu acho que o pessoal de casa também deve ter essa curiosidade, agora me bateu. Como é que é? Tu tem uma faixa etária, assim, porque a gente vê, né? A gente sabe que o controle de obesidade e a gente também comer ali às vezes em excesso, né, por demasiadas questões que às vezes a gente até mesmo interiormente não sabe. Tu tem assim já uma faixa etária que hoje tu atende, que tem certo um número de pessoas, por exemplo, Gabi, eu atendo gente de 20 a 30, de 40 a 50... Como é que está sendo? Como é que é essa procura? O que tu acha sobre isso, assim, do campo que tu já viu, do que tu já atendeu? Assim, Gabi, o meu público-alvo, ele é até algo bem interessante. Aí volta aquela questão que a Kelly falou antes ali no início, né? Nós somos escolhidos, né, para trabalhar, né? Então, de alguma forma, quando tu vê, tu tá naquele universo ali, fazendo aquilo que tu veio fazer aqui, né? E fazendo sempre muito bem feito. Porque quando a gente se posiciona para fazer aquilo que a gente foi chamado, a gente faz com maestria, a gente sempre faz melhor. E nós, psicólogos, a gente reconhece muito isso. Muitas vezes eu atendo adolescentes que os pais têm aquela preocupação já sobre o mercado de trabalho, o direcionamento, o que a criança vai estudar e tudo. Então, voltando ao que tu me diz, mais direcionado a essa tua pergunta que tu me fez, meu público-alvo hoje de atendimentos, eu tenho crianças que são menos de um aninho de idade, né? E até 74 anos, tá? Nossa, um público bem... É um público com diferença de idade, mas, claro, diferentes demandas do ser humano que chegam até mim. Então, eu tenho ali a especialização em autismo, psicodiagnóstico, que é TDAH, questões do ABA também, situações de psicodiagnóstico de hiperatividade, como também aí depois eu pego a questão do adolescente, né? N questões que a gente já sabe são muitas, né? Sim. Aí tem o público feminino que eu atendo também, questões de emagrecimento, situações de depressão e ansiedade e por aí vai. E tem também um público que é um pouquinho diferenciado, mas eu já atuo, né, há mais de 4 anos nesse segmento que é na dependência química, né? Então eu tenho essa formação também, né, pela Universidade Federal do Rio Grande, que é onde eu também fiz a minha formação como psicóloga, também fiz ali a especialização para atender esse público da demanda de dependentes químicos, e ali eu atendo homens e mulheres acometidos dessa situação, né, com a experiência também em comunidades terapêuticas aqui da nossa cidade e fora da cidade, porque isso é muito legal, Gabi. A gente hoje em dia a gente consegue atender uma demanda que é fora do estado e até fora do país também. Então, estrangeiros que vivem em outros países que falam português, que é a minha língua de domínio, eu também consigo prestar esse suporte dentro dessas especializações que eu tenho. Que legal. E tu tem um consultório aqui em Rio Grande?
Tu atende aqui em Rio Grande, como tu disse, que acredito que seja por conta da internet, né? A internet é um meio, né, gente, que a gente sabe que facilitou muito a vida e inclusive a vida de nós mulheres, né? Hoje, quando a gente está gravando esse programa, ele vai ao ar para vocês, tá? Mas saibam que assim, ó, tem aquele bastidor, né, Kelly, que a gente vive, né, antes de chegar até aqui. E eu sempre digo que tudo vem na hora certa, ela também compactua do mesmo pensamento. E não podia ser melhor, né, Kelly, ter tu aqui como minha primeira convidada, né, a estar participando, a ter esse papo interativo, né, de conversar e falar mais um pouquinho sobre essa profissão, que eu acho que, assim, ó, é uma das... Não desmerecendo nenhuma, né, porque toda profissão tem seu valor, mas é algo que eu gosto muito, né. Eu não sou psicóloga de maneira nenhuma, mas eu gosto muito de ouvir, gosto muito de escutar, gosto muito, né, de perguntar, de ir além. E a Kelly é uma pessoa que se mostrou, assim, muito, né, apta e com toda essa segurança, né, para falar. E é isso que a gente quer, né, passar, né, Kelly, para as mulheres, que a gente pode sim, né, se reinventar, por exemplo, como tu falou aí para nós, né, da questão da cirurgia, né, de todo o acompanhamento que ela faz ali para quem faz bariátrica e tudo mais. A gente vê uma pessoa de muita segurança, né, para falar e que passa para a gente todo esse encanto, né, da profissão. Vamos falar um pouquinho mais, já que a gente está nesse semaninha aí de Dia da Criança. Para vocês o programa vai ao ar um pouquinho depois, mas vamos falar um pouquinho mais sobre a questão das crianças que tu atende com autismo ou até mesmo TDAH e outras, né, intercorrências aí que a gente sabe que tem, que cada vez estão mais frequentes. Queria te perguntar também sobre a mulher que é mãe e que tem um filho com esse diagnóstico. Gabi, eu fiquei muito feliz mesmo de estar aqui com vocês hoje, nesse primeiro programa de estreia, falando sobre a saúde mental das mulheres em geral. E aí a gente o quê? Nós queremos abarcar todas as mulheres, desde aquelas que ainda são umas meninas e depois elas serão umas meninas mais crescidinhas, adolescentes, né? Então, o que a gente quer? Propagar uma maior atenção de saúde mental para todos esses públicos que sejam, né, faixa etárias diferentes. A menina, que é uma menina mulher, que está se gerando, depois ela vai crescendo, chegando até a sua idade adulta, às vezes se tornando uma mãe também, né? Hoje em dia nós temos muitas situações de mulheres que escolhem não a maternidade, né? Não a maternidade. Enfim, mas o que a gente pode focar? As crianças, em geral, estão muito, eu posso dizer, atordoadas, Gabi, tá? Por uma mídia que já desde pequenininha, falando nas menininhas, né? Impõe, né, modelos, padrões de comportamento e sempre voltado muito para a estética, para a beleza, né? Então, o que é interessante a gente frisar bastante e vem de acordo com o que tu falou a respeito das mães, né? Nós como mães, e falando agora para o público de mães que a gente tem, nós como mães, nós temos a capacidade, a sensibilidade de perceber já desde as nossas crianças ali menininhas, e também podemos falar para mães de meninos também, né? Porque o menino, ele tem também uma grande influência, né? Porque quem que nós somos? O ser humano se constitui de como eu me vejo, de como o outro me vê, e também de como eu penso que o outro me vê. Né? Mas aí de maneira mais aprofundada. Sim. Então, esse olhar do menino para a menina tem toda uma formação de personalidade. E aí a gente pega essa mãe desse menino que tem uma capacidade de ajudar ele nessa construção, de elaborar de como a menina deve ser vista. Porque nós vemos um assunto muito atual hoje, Gabi, e eu gosto de falar sobre isso, porque eu sinto que estou contribuindo para a saúde mental das mulheres, que é a respeito a figura do homem narcisista. Se tem muito isso, nas redes sociais se fala muito isso, mas a gente não pode deixar de compreender que essa compreensão do homem a respeito da figura feminina, do feminino, o homem compreende o feminino através de uma expressão que muitas vezes, e a gente tem isso dos teóricos da psicologia que nos fundamenta, nos dando um respaldo sobre isso, que essa visão que o homem tem, muitas das vezes, Gabi... É da mãe. Falou a Gabi tudo que nós precisávamos ouvir. Muitas vezes é da mãe.
o quanto é importante, né, gente? Por isso que eu estava falando com a Kelly aqui, que a gente vem, e eu em específico venho para a TV hoje com esse propósito, né, de trazer pessoas aqui, de conhecer mais as mulheres da cidade de Rio Grande e até mesmo daqui a pouco de outras cidades, né, nada impede, mas principalmente para a gente fazer essa união, né, para a gente poder estar trazendo para vocês não somente figuras, não somente pessoas, eu sou uma psicóloga, eu sou uma professora, não, são mulheres, né, que estão hoje integradas na sociedade, que são formadoras de opiniões, né, assim como eu sou digital influencer, eu também formo opiniões, mas a Kelly, como psicóloga, também forma opinião. E o principal, né, gente, a gente forma opinião para os nossos, né, para os nossos filhos. Então, a gente, é o que ela disse ali, né, muitas vezes o homem vê a mulher porque teve aquele tipo de visão, né, lá desde pequeno. Então, isso é muito, muito interessante. Acho que é uma pauta, assim, né, que a gente teria, acho que para falar mais de um programa, né, inclusive já vou reforçar o convite, tá, Kelly? Quero tu de novo aqui em uma outra oportunidade, porque a gente tem bastante assunto, né, se aprofunda bastante nesse meio, e é algo que eu digo que sempre tu tem uma pergunta a mais, né, sempre tu vê isso, assim. Kelly, me conta, como que a gente, me conta, assim, se tu tem alguma experiência, assim, a mães, tá, mães que têm problema com as suas mães, né? Como que a gente reage a uma rejeição, uma possível rejeição, né, de uma mãe? Não uma total rejeição. Mas a Kelly vai responder para nós em instantes, a gente vai para o comercial, volta rapidinho, ela vai responder essa e outras perguntas para nós.